Então, hoje nós vamos falar, né, sobre aquisição, uso de detetores, né, e focado na parte de radiodiagnóstico, né, que é a minha área de maior conhecimento. Tá? Então, quando a gente vai fazer aquisição de equipamento, a gente precisa pensar em muitas coisas, né? Primeiro, a grandeza que eu vou medir, né? Será que esse detetor, ele tem um limite suficiente para medir o que eu preciso, né? A geometria que eu preciso para fazer essa medição, calibração, o tipo de radiação que eu vou medir, a dimensão do meu detetor, né? Como que eu vou fazer o transporte e o custo também, né? Então, é um quebra-cabeças aí que a gente precisa desvendar toda vez que a gente precisa adquirir um equipamento, né? Então, a gente sabe que tem muitas coisas no mercado, né? Muito equipamento no mercado, e a gente precisa aí vasculhar manual, vasculhar datasheet para encontrar a melhor opção, né? Que vai caber no nosso uso, na nossa aplicação. Então, aqui eu citei alguns tipos de detetores, né? Então, a gente tem várias marcas, né? Vários modelos no mercado. Então, aqui, Radical, RTI, PTW, ReSafe. Vários tipos de detetores, cama de ionização, detetores de estado sólido, entre outras coisas que a gente, né, encontra para venda. Né? Várias aplicações também, né? Então, a gente tem nossos equipamentos nos quais eu vou fazer medida, eles têm características diferentes, né? Cada um tem um tipo de característica, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos: radiologia convencional, fluoroscopia, odontologia, tomografia, mamografia. Cada equipamento tem energias diferentes, alvo, filtro, geometrias diferentes, né? Então, quando eu adquirir um equipamento, eu preciso saber, por exemplo, se eu vou adquirir um equipamento que é multi-aplicação, eu preciso saber se ele vai conseguir, se ele vai servir para fazer medida em todo esse parque de equipamentos que eu possuo, né? Mesma coisa com detetores multifunções, né? Então, ela vai medir KV, tempo, dose, mede tudo ao mesmo tempo, como que mede, né? E ver se ele serve para todas as aplicações, para todo uso, né? Para tudo que eu vou precisar usar. Então, quando eu vou pensar em adquirir um equipamento, eu tenho essas 5 perguntas que eu faço. Primeiro, o que eu preciso medir? Né? Como que eu devo medir? Como eu devo transportar o detetor? Qual o custo? E existe como calibrar? Tá? Então, a gente vai desvendar aí, ao longo da apresentação, essas 5... Eu vou detalhar um pouquinho mais essas cinco questões, né? E para vocês entenderem a dificuldade de se encontrar um detetor, né? Vocês já devem estar imaginando que deve ser muito difícil a gente encontrar o equipamento ideal, né? Então, a gente sempre tenta achar o mais próximo, né, do que a gente precisa para fazer as medições, para fazer os nossos testes. Então, o que eu preciso medir? Então, a primeira coisa, eu preciso pensar na grandeza que eu vou medir, né? Para eu comprar um equipamento que meça essa grandeza. Né? Então, eu quero medir equivalente de dose ambiente, kerma no ar, produto kerma comprimento, tensão, eu vou medir tempo, né? Produto kerma área, camada semi-redutora, corrente do tubo, produto corrente tempo. E muitas vezes eu preciso medir vários desses parâmetros ao mesmo tempo. Né? Então, para mim, por exemplo, em radiodiagnóstico, é muito importante que eu consiga medir, por exemplo, eu quero manuar, tensão e tempo. Né? E se tiver camada semi-redutora junto, melhor ainda. Né? Então, a gente sempre busca os fornecedores, né? E procura em todas as opções o que melhor vai atender a gente. Uma coisa importante é pensar em conversão entre grandezas. Né? É possível? Então, eu tenho lá um equipamento que não mede o equivalente de dose ambiente, ele mede kerma no ar. É possível fazer essa conversão, né? De acordo com o que eu preciso medir? Né? Então, a gente precisa pensar nisso tudo. Tá? Pensar nas características da radiação. Né? Então, como eu falei, eu tenho um parque gigantesco de equipamentos, tenho também a radiação espalhada, né, que muitas vezes eu preciso fazer medição da radiação espalhada,
Então, eu preciso pensar na energia desse meu feixe, qual é o alvo, qual é o filtro, qual é a geometria de medição, né? A radiação que eu vou medir é contínua, é pulsada? Sabe que o meu detetor mede tanto contínua quanto pulsado? Né? O funcionamento do AIC, né? Porque se eu for medir feixe direto, vou colocar meu detetor no feixe direto, é muito comum o AIC interferir nessa medição. Né? Então, a gente precisa ter essa ideia de como funciona o AIC do equipamento para a gente poder medir adequadamente, né? Então, é muito importante a gente conhecer o equipamento que a gente vai fazer a medida, né? E ter certeza que a grandeza será medida mesmo, né? Para a gente não medir errado, né? E saber que marcas e modelos, né? Tem diferentes funcionamentos. Então, você pega um equipamento GE, você pega um equipamento Siemens, ou mesmo você pega 2 equipamentos Siemens, eles podem ter funcionamentos diferentes. Então, a gente precisa conhecer muito bem o equipamento que a gente vai fazer a medição, né, para eu poder usar o detetor e fazer a medida da maneira mais adequada. E os limites de detecção, né? Então, eu tenho que saber a magnitude do valor que eu preciso medir, né? Eu vou medir 100, eu vou medir 1000. Então, eu preciso ter uma ideia para quando eu pegar um detetor, né, eu poder saber se eu vai estar dentro dessa faixa, né, dessa faixa de medida. Então, a gente precisa conhecer limites máximos e mínimos, tá? É muito importante saber a taxa de dose, que tem alguns equipamentos que eles têm limitação de taxa de dose para fazer a medição, né? Então, não mede abaixo de uma determinada taxa de dose, né? Às vezes, o mesmo equipamento, ele tem 2 modos, um modo de radiação integrada e um modo de taxa de dose. No modo integrado, ele mexe uma determinada taxa, até uma determinada taxa, né? No modo de taxa de dose, ele vai medir uma outra taxa de dose. Então, a gente precisa conhecer muito bem, né, a magnitude do que eu preciso medir para saber se o detetor é adequado ou não. E também a resolução da medida, né? Então, eu tenho lá um detetor, ele mede de 0,1 em 0,1, ele mede de 1 em 1, né, para saber se isso é suficiente para o que eu preciso, tá? Aqui, eu coloquei um exemplo, né, de um datasheet de um equipamento, né, aqui uma câmara de ionização da Radical, só como exemplo, né, então ele mostra, olha, a taxa mínima e máxima que ele mede, né, então ele mede aqui em 2 unidades, né, a dose mínima e máxima que ele mede, né, mostra aqui a precisão, né, da calibração dessa minha medida, a dependência, né, da exposição, da taxa de exposição, dependência energética, ele mostra aqui também, e cada equipamento ele vai mostrar esses parâmetros e alguns outros. Então, é muito importante a gente ter conhecimento disso, né? Tem muito equipamento que a gente vai adquirir e está escrito assim, ele é para a radiologia convencional, né? Mas eu preciso saber desses parâmetros, né? Conhecer o equipamento de raio-x que eu vou medir, para a gente saber se isso vai ser útil ou não. Outros fatores que são importantes. O modo de medição, então, saber se o detetor que eu vou adquirir possui modo de dose acumulada, de taxa de dose máxima, ou algum outro, tá? O tempo de resposta de leitura desse meu detetor, né? A dependência energética dele, né? Porque tem equipamentos que ele até mede uma faixa grande de energia, mas a dependência energética é diferente. Então, para uma determinada faixa, ele tem uma eficiência melhor do que outra. Então, a gente precisa conhecer todos esses fatores. Então, aqui, né, tem um exemplo também de uma câmara de ionização, né, da Radical também, que mostra a dependência energética, né? Então, a gente vê que aqui, ó, um pouquinho para cima do 100, 120 mais ou menos, é bem próximo de 1, né? Mas para energias mais baixas, entre 20 e pouco mais de 20 kV, já tem uma energia quase perto de 5%, né? Tem uma dependência de 5%. Né? Então, a gente precisa conhecer, né, essas especificações do nosso equipamento.
Tá? Outra coisa importante, como que eu vou fixar o meu equipamento para fazer a medida? Né? Eu vou precisar de um tripé? Eu preciso de algum suporte especial, né, para colocar o detetor na frente do feixe? Eu vou usar a boa e velha fita crepe, né? Então, de saber como que eu vou fazer essa fixação. Se for muito pesado, por exemplo, pode ser que a fita crepe não dê conta dessa fixação. Eu preciso de um tripé ou de algum outro suporte especial, tá? Então, aqui tem uma foto de um tripé, olha, com equipamento, né? Isso aqui para medir radiação espalhada, né? E aí você precisa ver a sua realidade, né? Em cada situação, como é que você vai fazer essa fixação do detetor. Como devo medir? Então, pensar no AEC, né? No funcionamento do AEC, aonde estão localizadas as células detetoras, tá? E se meu detetor está ou não influenciando nessa medida, tá? Pensar na dependência geométrica, né? Então, tem equipamentos que ele possuem geometrias diferentes, né? Então, a gente precisa saber essa eficiência. Tá? E as condições ambientes, temperatura, pressão, umidade, porque alguns equipamentos, existe uma faixa, né, onde eles operam, e, por exemplo, você pega uma câmara de ionização, esses fatores precisam ser corrigidos na medida, né? Então, a gente precisa conhecer tudo isso. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico da eficiência geométrica de um detetor, né? Então, a gente olha que em 0 graus, né, é 1, e conforme vai se afastando, você vai angulando o detetor, né, olha como muda a eficiência, né? Então, isso aqui é muito importante a gente conhecer, né, para poder fazer a medida com a maior precisão possível. Tá? Normalmente, essas medidas que a gente faz já tem vários erros embutidos, né? Então, quanto menos erro a gente tiver, melhor. Tá? O transporte do equipamento. Então, a gente precisa saber, né, a dimensão que ele tem, né, o tamanho, a massa, saber quanto que vai pesar isso, né, para eu saber se eu preciso de uma maleta especial, por exemplo, né, para carregar. A fragilidade do equipamento, né, se eu tenho um equipamento muito frágil, eu preciso de uma maleta bem parruda, né, para não danificar esse equipamento, né, e ter um cuidado maior nesse transporte. Né? E pensar também no modo de transporte. Eu vou transportar ele de avião, de carro, muitas vezes a gente manda pelo correio, né? Às vezes para fazer manutenção, por exemplo, né? Sabe como que eu posso fazer esse transporte desse equipamento? Aqui tem um exemplo de uma maleta, né? Então vocês podem olhar, né? Que isso aqui é bem detalhada, tem espaço, né, para cada equipamento, né? Então a gente precisa pensar nisso também quando a gente vai adquirir o equipamento. Muitos equipamentos já vêm, o fabricante já fornece uma maleta para armazenamento, né, e transporte. Muitas vezes a gente precisa mandar fazer. E o custo, né? Então, esses equipamentos todos têm um custo muito alto, né? São todos importados, né? Então, a gente precisa pensar, quando a gente vai pensar em custo, na vida útil do equipamento, né? Na relação custo-benefício, e principalmente saber se tem assistência técnica aqui no Brasil. Né? Então, às vezes a gente compra o equipamento e para assistência técnica eu preciso mandar ele para fora. Ou às vezes a gente nem consegue mandar o equipamento para fora. Né? Então, às vezes quebra o equipamento e você tem que substituir. Né? Outra coisa que precisa pensar em vantagens e desvantagens de equipamentos multiaplicações e multifunções. Né? Então, por exemplo, uma desvantagem de equipamentos multiaplicações é que você não pode fazer medições simultâneas, né? Então, você imagina, eu preciso fazer medida numa tomografia e no raio-x convencional, né? Vamos imaginar que eu tenho 2 equipes. Se eu tenho um equipamento só que mede tudo, é bom, porque com certeza o custo vai ser mais barato, né? Mas eu não vou conseguir sair ao mesmo tempo para fazer essas medições, né? Então, precisa pensar muito bem nisso também, quando pensar em custo. E calibração, né? Então, agora já dando o gancho aí para a Vanessa, né, que vai falar um pouquinho mais sobre calibração. Existe como a gente calibrar esse equipamento nessa grandeza que a gente precisa, né? Então, a gente precisa, né, saber, ter essa informação, né?
E outra, saber a qualidade do feixe que eu vou pedir essa calibração, né? Então, muitas vezes a gente precisa entrar em contato com o laboratório de calibração para saber, né, qual a qualidade o que eu vou pedir para eles, né? E saber analisar o certificado de calibração e saber usar esses resultados, né? Então, às vezes a gente manda calibrar, recebe o certificado e guarda na gaveta, né? Ou escaneia, né, e guarda no arquivo no computador, né? Então, saber ler, saber interpretar esse certificado, né, para usá-lo da melhor maneira. Tá? O que eu sugiro, né, quando for adquirir um equipamento, fazer um checklist, né, para colocar, aqui não estão todos os parâmetros que eu citei, tá, na apresentação, mas pensar em todos os parâmetros, né, e fazer uma análise mesmo para ver qual que é a melhor opção para adquirir. Normalmente a gente compra o equipamento, né, tem um custo elevado, então não dá para a gente ficar trocando em todo momento, né? Então é importante a gente tentar escolher a melhor opção. Qual que é a maior dificuldade quando a gente vai adquirir o equipamento? Obter informações detalhadas sobre os detetores, tá? Então, muitas vezes o fornecedor não sabe, o datasheet do equipamento também não tem as informações que a gente precisa, ou não tem da forma com que a gente precisa. Às vezes a gente tem dificuldade em conseguir o manual antes de comprar o equipamento, né? Então, isso é uma grande dificuldade. E eu falo isso por experiência própria. A gente só conhece o detetor quando a gente usa ele, né? Então, mesmo lendo o manual, lendo o datasheet, perguntando para outros usuários, a gente só vai conhecer mesmo na prática ali, no dia a dia. Algumas dicas. Então, consultar o datasheet, né? Consultar o manual do detetor, né? Hoje em dia tem muita coisa na internet, então muitas vezes é muito fácil da gente conseguir isso, tá? Se possível, solicitar uma amostra para testes, né? Então, pedir para uma amostra, né? Às vezes o fornecedor tem um equipamento lá que ele pode te emprestar para você testar. Consultar outros usuários, isso aqui é ótimo, porque você consegue opiniões, sugestões, né, de quem usa realmente o equipamento, né? Então, isso aqui é muito, muito, muito bom se você conhecer alguém que já tem um equipamento parecido com o que você está querendo adquirir. Tá? Consultar o laboratório de calibração, né, para saber se você vai conseguir calibrar, ou o que você vai conseguir calibrar naquele equipamento. Tá? Verificar como funciona detetores de múltiplas funções, né? Porque às vezes a gente tem equipamentos de múltiplas funções, mas tem lá mas para eu usar para mamografia, eu preciso converter os valores baseado numa tabela, ou tem alguns fatores de correção que precisam ser utilizados, né? Então, isso aqui também é importante a gente saber, né? E verificar condições de pós-venda, né? Então, a questão da assistência técnica, se existe assistência técnica, como que funciona a assistência técnica, né? Porque às vezes a gente compra o equipamento, não pensa nisso e tem surpresa depois. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Tá aí o nosso contato, tá? Se alguém quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta adicional, fique à vontade. Obrigada, Matheus, mais uma vez pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui podendo apresentar um pouquinho do laboratório para vocês e para todo mundo que está assistindo. Bom, eu vou falar um pouquinho da parte geral sobre a radioproteção. A Renata falou extraordinariamente sobre essa parte, então, mas de qualquer forma, eu já também vou dar um pouquinho da ênfase aqui, como que a gente faz a escolha de um equipamento, e vou focar um pouquinho mais nessa parte da calibração. Bom, o Matheus já me apresentou, né? Então, eu vou pular aqui essa parte. Bom, a gente está nesse nosso complexo da universidade, que para vocês conhecerem um pouquinho, a gente fica aqui no Rio de Janeiro, a gente fica do ladinho aqui do estádio do Maracanã, o nosso prédio fica bem nesse anexo aqui, o nosso laboratório. Nosso laboratório, ele tem alguns segmentos,
a gente dá muito enfoque para a parte de docência, investigação, extensão e também o serviço, né? Então, aqui a gente tem, nosso laboratório, ele possui um mestrado profissional em física médica. Também nós temos o programa de radioproteção e o programa de radioproteção e saúde, que é onde a gente faz vistorias em hospitais e clínicas para estar aferindo os equipamentos de raio-x, raio-x transportável, mamografia. Também a gente está fazendo a parte de um controle da qualidade, né? Como a RDC nova saiu aí, tem a parte do controle da qualidade para ultrassom e ressonância, o laboratório também está fazendo esse serviço. Nós temos uma parte de investigação das radiações ionizantes e não ionizantes nos sistemas biológicos. Esse serviço é um serviço de pesquisa. O pessoal que faz ou que queira fazer o mestrado profissional com a gente tem abertura totalmente nessa parte da radiobiologia. Também temos o laboratório de métodos computacionais, onde são feitas muitas simulações de Monte Carlo. E nós temos o nosso LabMetro, que é o nosso laboratório de metrologia, onde temos alguns serviços. Vou apresentar um pouquinho para vocês. A gente tem o serviço de radioproteção gama, onde a gente trabalha com uma fonte de Césio-137. Nós também temos a calibração para taxa de Kerr-Manoir, para qualidade de mamografia. Também temos, não só na parte do raio-x, a mamografia, mas temos qualidades para radiodiagnóstico, qualidade para radioproteção, qualidade para tomografia também, a gente opera nesse serviço. Temos a calibração de câmaras de ionização do tipo poço, voltadas para a bracterapia. E também temos a parte de monitores de contaminação de superfície. Esses 4 primeiros que eu mencionei para vocês, esses são serviços que são acreditados pela 17.025, pela ISO 17.025. Temos outros também serviços no laboratório, onde a gente tem a dosimetria de radiadores de sangue, com o dosímetro primário FRIC. Temos o laboratório de ativímetro, esse laboratório está em fase de implantação, já estamos fazendo alguns tipos de calibração em laboratório, em hospitais parceiros, e já vamos começar a oferecer esse serviço. Também temos o nosso calorímetro e a nossa calibração com o Cobalto 60, que estão em fase de implantação. Estamos aguardando a finalização da obra, que a gente está fazendo uma expansão, onde teremos 3 grandes outros serviços, né? Que vai ser a parte da calorimetria, como dosímetro primário. Temos a parte do cobalto 60 e também a radiação nêutros, calibração com nêutros, isso também a gente vai adquirir no laboratório. Bom, então, dando um panorama geral para vocês sobre o laboratório, sobre os serviços, né, que a gente tem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o guia do uso e da escolha dos equipamentos e a calibração. Bom, a gente precisa escolher muito bem os nossos detetores, né? E a partir dessa escolha, esses equipamentos eles precisam estar calibrados. E a gente tem alguns equipamentos no mercado, a gente tem aqui equipamentos mais antigos, que são equipamentos utilizados na radioproteção, temos equipamentos mais novos, então a gente tem aqui um BIP, esse BIP ele é muito utilizado em Minas, né, para o trabalhador saber ver a intensidade da fonte, né, se está chegando perto, vai bipar muito, tem radiação perto, opa, tem que ficar mais longe. Então, basicamente a funcionalidade desse equipamento, é só um equipamento sonoro, onde ele vai emitir a radiação através do som. Temos aqui a caneta dosimétrica, também é um equipamento antigo, poucos usuários ainda possuem esse tipo de equipamento, mas ainda temos, então também fazemos calibração desse equipamento cumulador de dose, então esse é um tipo de equipamento que ele vai acumulando a dose pela quantidade de tempo que você está ali na presença da radiação. Nós temos aqui um monitor de contaminação de superfície, muito utilizado em medicina nuclear,
para poder investigar, fazer investigação de se tem alguma contaminação ali por conta da manipulação dos radioisótopos. Temos aqui um monitor, que esse monitor é bem moderno, onde ele é um Geiger, e ele mede duas coisas, né? Ele mede tanto a taxa de dose quanto a dose integrada. Então, o tempo que você está ali perto da radiação, ele vai ficar medindo o tempo, vai te dar os picos de radiação e também vai acumular essa dose ao longo do tempo que você está exposto àquela radiação. Nós temos aqui um bem simples e muito utilizado no mercado, que é um Geiger também, onde ele é muito utilizado para verificar a radiação ambiental. Temos aqui uma câmara de ionização. Essa câmara de ionização, eu disse que ela é moderna, porque ela tem um contador integrado também, então é uma câmara de ionização com integrador de dose. E aqui, puxando sardinha também, né, para o nosso laboratório, um equipamento que a gente calibra, o conjunto dosimétrico com câmara de ionização do tipo poço, muito utilizada na bracterapia de alta taxa de dose, também nos hospitais e clínicas. Bom, e como que a gente faz a escolha, né? Tem diversos equipamentos no mercado, Renata já adiantou um pouquinho sobre essa escolha desses equipamentos, então a gente precisa saber qual é o tipo de radiação que a gente vai usar, porque um equipamento que eu vou utilizar para uma radiação gama, de repente ele não vai me ser útil para uma radiação alfa, para uma contaminação de superfície, então tem um intervalo de tempo também, eu quero uma resposta rápida, curta, ou eu quero um acumulador de dose? Eu tenho a precisão, exatidão, a resolução, são 3 principais pontos também que estão relacionados à incerteza, né? Porque, por exemplo, se a gente fala de radiação ambiental para a radioproteção, a gente está falando em torno de 20% de incerteza. Mas para quando a gente fala de radioterapia, essa incerteza já é uma incerteza exorbitante. Então, os equipamentos eles têm que ser adequados, direcionados para o seu serviço. As condições de trabalho também é de extrema importância, como que eu vou estar utilizando esse trabalho, qual é o campo de radiação, né? Eu estou ali, eu estou é um equipamento de campo, então eu preciso que ele tenha uma robustez, eu preciso que esse equipamento seja portátil para eu poder estar levando ele para o campo e voltando para a instituição, eu preciso de uma autonomia, então a gente tem diferentes equipamentos no mercado, então essas condições de trabalho também são extremamente importantes para ser determinadas. Os tipos de informação desejadas, o que eu quero ali que o meu equipamento possua, eu quero que ele possua um espectro para identificar o radionuclídeo, eu quero o radioisótopo, o radionuclídeo, eu quero que ele identifique a taxa de exposição, eu quero que ele me identifique a dose, eu quero as duas coisas juntas. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente vai escolher um equipamento. As características operacionais, né? Tem que ser um equipamento de fácil manuseio, também tem que trazer um custo-benefício para a instituição. Não adianta também a gente comprar um equipamento caríssimo que não vai suprir todas as necessidades daquele serviço. Então, todas essas questões são questões muito importantes para a gente poder estar verificando na hora de comprar, adquirir um novo equipamento. E uma coisa muito importante que eu achei legal trazer para vocês é sobre a unidade de leitura. Então, a Renata e o Matheus, eles estavam no congresso de metrologia do Congresso Brasileiro de Física Médica. A gente teve um espaço que foi muito legal para a gente, metrologistas, a gente teve um espaço no Congresso de Física Médica justamente para falar um pouquinho sobre essas questões dos equipamentos. E uma das questões que foram levantadas foi que justamente a gente tem muitos equipamentos ainda no mercado e muitos equipamentos vindo para nós, laboratórios de calibração, com unidades fora do sistema internacional. Então, a gente ainda recebe muitos equipamentos em Röntgen, por exemplo, e a gente só deveria calibrar equipamentos em Sievert. Só que
Isso é uma questão muito complicada. O Laboratório Nacional diz que não pode resolver, e aí a gente vai levar para onde? A gente vai levar para quem? Como que isso vai ser resolvido? Então, um alerta: se vocês forem comprar equipamentos novos, por favor, prestar atenção nessa questão da unidade, porque pode ser que daqui a alguns anos esses equipamentos que estejam fora das unidades internacionais, eles vão ser extintos. Tá? A gente não vai aceitar mais a calibração para calibrar esses tipos de equipamentos. Eles vão ser bloqueados. E a gente não vai aceitar mais isso no Brasil. Então, se vocês forem adquirir equipamentos novos, por favor, isso acho que é fundamental, a unidade no sistema internacional, para a gente poder estar conseguindo prestar esse serviço para vocês, né? Bom, e todas essas características, né, de um equipamento, a gente consegue encontrar no manual. E, como a Renata disse, equipamento ideal é muito difícil a gente ter um equipamento ideal para um tipo de serviço, mas a gente tenta ter a maior quantidade de características possíveis para poder estar atendendo esse serviço. Então, não tem no manual, você não encontrou no manual, liga para o fabricante ou liga para o laboratório. Às vezes o laboratório consegue te ajudar de alguma maneira. Então, é primordial a questão do manual de calibração, tanto para você adquirir um equipamento, tanto para você aprender a utilizar. Muitos equipamentos hoje no mercado, eles possuem o manual de ficha, com a ficha técnica e o manual do usuário. Então, eles ajudam muito. Até a gente mesmo, quando chega um equipamento novo, que a gente nunca recebeu esse equipamento para poder calibrar, a gente vai no manual, a gente destrincha o manual todo, a gente lê o manual, do começo até o final, todos os detalhes, porque assim é extremamente importante. A gente tem muitos detalhes que somente o manual vai trazer para a gente. Bom, e a calibração, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com equipamentos eletrônicos, né? Que eles vão estar mensurando o nível de radiação, mas de extrema importância o cuidado, o manuseio desses equipamentos, porque não adianta eu mandar para calibrar hoje, amanhã, quando eu pegar da calibração, eu deixar o equipamento cair, eu bater com o equipamento na parede. Isso aí já acaba com a minha calibração. Então, é de extrema importância que as pessoas, os supervisores ou os responsáveis pelos setores, treinem os usuários que vão utilizar esses equipamentos, para que tenham total cuidado. Equipamentos não podem ser guardados com pilha. Se eles forem guardados, retirar a pilha. A gente recebe inúmeros equipamentos no laboratório com pilhas e pilhas estouradas, pilhas vazadas, e isso danifica extremamente a placa eletrônica. Os componentes eletrônicos, eles são muito sensíveis. Então, esse vazamento da pilha, ele corrói toda essa placa. Então, é de extrema importância que você consiga, que você saiba manipular, que você cuide daquele equipamento, para ele ter uma vida prolongada aí, porque a gente sabe que os equipamentos, eles não são baratos, não são. Bom, e todos os equipamentos, eles têm algumas propriedades, né? Eles têm a repetitividade, reprodutibilidade, a estabilidade, exatidão, precisão, sensibilidade, eficiência. E é de extrema importância também que os usuários, eles façam testes de controle da qualidade, para eles estarem aferindo esse equipamento, para eles estarem controlando. E esse controle, ele precisa ter um limite. Então, até quanto eu posso aceitar que eu tenha uma variação da minha resposta quando eu estou fazendo um controle da qualidade com uma fonte teste? Então, isso tem que ser discutido dentro da instituição, dentro da localidade que precisa utilizar esse tipo de equipamento. Então, esses testes, eles são extremamente importantes, justamente para esse equipamento, para ser, quando for mandado para calibração, ele esteja no mínimo, né, num funcionamento adequado, né,
porque se você tem um controle da qualidade para esse equipamento, você sabe que aquele equipamento ali, ele está legal. Então, se ele for para calibração, se você controla ele, se você tem ali uma responsabilidade em cima daquele equipamento, você sabe que ele vai voltar calibrado da mesma forma que ele foi, né? Ele foi, vai ser calibrado, vai voltar, ele vai continuar adequado. Mas tem muitos equipamentos que chegam para a gente com muito problema. Equipamentos que chegam para a gente sem ligar, equipamentos que chegam para a gente com display queimado. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que os usuários precisam ter mais cuidado com esse tipo de equipamentos, né? Faz um teste antes, vê se o equipamento está funcionando, não simplesmente mandar para calibração só para ter um certificado para uma liberação da CENEM, da Anvisa, né? E deixar ele guardado na gaveta. A gente tem que começar a entender qual é a importância dessa calibração, por que que a gente tem que mandar esses equipamentos para calibração. Bom, quando a gente calibra um equipamento, né, a gente consegue manter ali o funcionamento adequado dele, a gente tem a garantia da qualidade dos resultados que a gente vai estar medindo, a gente vai estar obtendo ali daquele instrumento, né? E a gente também acaba evitando desperdícios e retrabalhos. Por exemplo, eu vou estar ali verificando uma solda, então por que que eu vou utilizar um equipamento que não está calibrado ou que esse equipamento estava parado lá no meu estoque há muito tempo? Eu vou perder o meu trabalho, porque eu vou chegar ali, o equipamento não vai ler, ou ele vai ler e eu vou, nossa, que estranho, como ele está lendo, está esquisita essa leitura. Então, acaba que você vai mandar para calibração, quando voltar, em vez de você estar fazendo outro serviço com aquele equipamento, você vai ter que voltar e você vai ter que fazer todo aquele retrabalho novamente. Então, é muito importante a gente calibrar os equipamentos, porque a calibração, ela garante que o equipamento está respondendo de forma adequada, né? E, principalmente, a gente vai conseguir prevenir acidentes. Imagina, o equipamento está descalibrado, ele não está lendo direito, está lendo o mínimo. Eu estou lá colado numa fonte, ele está falando que tem radiação nenhuma. Olha a exposição que você acaba tendo por um equipamento que não está calibrado adequadamente. Então, é de extrema importância a calibração desses equipamentos. O objetivo, né, principal da calibração é justamente verificar se a medida do equipamento ela está compatível com o esperado, né? Então, a gente tem um valor de referência, eu vou botar aquele meu equipamento ali no feixe e aquele valor ele tem que ser compatível com aquele valor de referência. A gente tem a 3.01, que é a nossa norma-mãe, né? A nossa base para a radioproteção, e ela fala que esses equipamentos eles precisam ser calibrados e precisa também que seja garantido a qualidade do funcionamento desse equipamento. E o titular da instalação, ele precisa registrar os resultados de monitoração, de verificação de cumprimento, incluindo os registros de testes, justamente os testes de controle da qualidade, por exemplo, né? E justamente também as calibrações. Então, a calibração, quando o equipamento vai para calibrar, quando volta que o supervisor, o titular, ele tem o certificado de calibração, ele precisa utilizar o certificado de calibração, ele precisa validar o certificado de calibração. É de extrema importância isso e a nossa norma nacional, ela acaba exigindo isso também. Bom, entrando um pouquinho aqui na calibração, Renata falou um pouquinho do radiodiagnóstico, eu vou entrar mais para a radioproteção gama, um pouquinho para contaminação de superfície e também para calibração de braquiterapia, que são as áreas onde eu estou mais atuante. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como funcionam essas calibrações, como são feitas também. Então, aqui a gente tem o nosso salão, na sala de controle, e essa aqui é a nossa sala de radiação gama, onde a gente tem uma fonte de Cé-137. Aqui a gente tem o nosso setup, onde a gente consegue expor a fonte e também recolher ela. Temos o nosso monitor de segurança. Esse monitor aqui embaixo, a gente consegue visualizar a leitura do equipamento. Então, a gente coloca o equipamento dentro da sala. Então, a gente expõe a fonte e ali, quando o equipamento está fazendo a leitura de acordo com a intensidade da fonte que está chegando para ele, a gente consegue fazer as leituras através desse monitor aqui fora, que fica na sala de controle.
A gente tem aqui também nossos sistemas de segurança, né? A gente tem aqui o nosso sinal luminoso e sonoro, onde quando a fonte está exposta, esse quadradinho aqui em cima da fonte, ele fica piscando, ele fica emitindo um som também, que é para a gente poder saber que aquela fonte está exposta. E a gente também tem um dispositivo de segurança, onde aqui, ó, bem grudadinho aqui na porta, e quando a gente abre a porta, se por acaso a fonte estiver exposta, automaticamente, ao abrir a porta, ela cai pelo efeito da gravidade. Então, a gente não corre o risco de se expor quando ela estiver ativa. E aqui é o nosso setup da calibração, onde a gente tem aqui, ó, essa aqui é a nossa fonte, essa é a nosso cofre, esse azulzinho é a parte do colimador, e toda a parte escura em cinza é a parte toda chumbada, onde ela fica bem aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uns tracinhos aqui branquinhos, esse é o posicionamento da fonte aqui no cofre. Então, quando a gente expõe a fonte lá na sala de controle, essa fonte, ela fica na altura desse colimador e a gente consegue fazer as calibrações. Quando a gente recolhe essa fonte, ela volta aqui para o seu posicionamento do cofre. Essa caixa preta em cima da fonte é o nosso motor. Ele possibilita a gente expor a fonte, então é um mecanismo onde suspende a haste de aço, onde fica a fonte, aí ela fica posicionada no centro do colimador, e quando a gente recolhe a fonte, esse motor proporciona que a haste seja solta. Então, ela solta e ela cai pela força da gravidade. Esse motor também, ele possibilita que a gente consiga calibrar a fonte mesmo que falte luz. Então, faltou luz e a gente precisa fazer uma calibração com urgência, alguma coisa desse tipo, ou a gente está no meio da calibração, também possibilita que a gente consiga continuar o serviço ou realizar o serviço, mesmo se tiver luz ou não. E aqui, onde é nosso setup, a gente tem o nosso carrinho, aqui é um acrílico puro, onde a gente posiciona o detetor aqui. Essa aqui em cima é a nossa câmera, onde a gente consegue fazer a visualização lá fora da sala da leitura do equipamento. A nossa fonte hoje, a nossa fonte CES 137, ela está com 24,8 gigabecquerel. A gente ainda consegue aproveitar ela bem aí, está um pouco baixa, mas a gente ainda consegue aproveitar bem. Mas a gente está pretensões futuras a gente fazer a troca por uma fonte com uma atividade mais alta. Mas, por enquanto, a gente está conseguindo trabalhar tranquilamente com ela e servir os usuários da melhor forma. Bom, para a calibração desses equipamentos, né, nessa fonte de CES 137, a gente precisa de equipamentos padrões. Então, a gente tem aqui uma câmara de ionização de 1 litro e uma câmara de ionização de 30 centímetros cúbicos. Ambas as câmaras, elas fazem conjunto com um eletrômetro. A gente não poderia fazer qualquer tipo de calibração se a gente não tivesse esses equipamentos padrões, porque a partir desses equipamentos, onde a gente consegue fazer a dosimetria de todo o nosso feixe, a gente consegue obter para cada taxa de dose, para cada taxa de exposição, para cada taxa de equivalente de dose ambiente, para cada valor que eu preciso medir, a gente tem uma distância diferente. Então, para cada ponto do meu setup, eu preciso fazer uma leitura, que é o que a gente chama de dosimetria. A partir dessa dosimetria feita por essas duas câmaras de ionização, contendo o conjunto dosimétrico, né, compondo um eletrômetro, a gente consegue ter uma tabela de distâncias. E aí a gente sabe que para cada valor que a gente queira do equipamento específico, então a gente tem uma distância relacionada que a gente consegue estar fazendo a calibração. Já a parte de contaminação de superfície, a gente tem duas fontes, a gente tem uma fonte de radiação alfa e uma fonte de radiação beta, e aqui é o nosso setup, a gente tem aqui as nossas fontes.
A gente tem o setup de acrílico, onde a gente fez esse setup com o intuito de não ter que ficar manipulando essas fontes, por serem fontes alfa e beta, né? Então, a gente não manipula. Essas fontes, elas ficam, cada uma delas tem uma capinha de acrílico e depois ainda vem uma capa de acrílico completa por cima para evitar qualquer radiação que venha a ser proveniente, apesar de que, como a gente está falando de radiação alfa e gama, simplesmente essa capinha em cima de cada uma delas já barra a radiação. Então, a gente tem aqui a nossa fonte alfa, que é de ameriço 241, e temos 3 fontes betas. A gente tem uma fonte de carbono 14, uma fonte de cloro 36 e uma fonte de estrôncio 90. E como a gente faz a calibração nesse sistema? A gente tem uma máscara, onde a gente consegue obter uma distância fonte-detetor de 3 milímetros, como de acordo com a norma para contaminação de superfície. Então, a gente posiciona a sonda do detetor e o detetor do lado para a gente estar podendo fazer a leitura. Posicionou, fez as leituras, tiro o detetor, fecho a minha fonte e passo para outra fonte. E aí, para fazer as outras fontes, eu simplesmente giro esse meu setup e aí sempre fica de frente para o técnico de calibração, tanto a fonte quanto o detetor. Para a calibração de bracterapia de alta taxa de dose com uma fonte de irídio 92, para a gente chegar a calibrar os conjuntos dosimétricos com câmara de ionização do tipo poço, antes a gente precisa fazer a calibração da fonte de irídio. A gente trabalha com equipamento de pós-carga remota para bracterapia de alta taxa de dose, e aqui a gente tem uma ilustraçãozinha de uma fonte de irídio 92, essa fonte ela é soldada nossa, esqueci a palavra. Ela é soldada num cabo de aço, e ela fica aqui, onde tem esse trifóliozinho da radiação, ela fica aqui dentro do sistema, e através do sistema computacional a gente consegue expor e recolher essa fonte. Essa fonte é bem pequenininha, ela é do tamanho de um grãozinho de arroz, às vezes menor, tem 4 milímetros, então ela é bem pequenininha mesmo. E para fazer essa calibração, a gente precisa de um conjunto dosimétrico, compondo uma câmara Farmer e o nosso eletrômetro. Essa calibração da fonte tem o objetivo da gente ter a taxa de Kerr no ar, onde a gente vai fazer a transferência do fator de calibração para as câmaras dos usuários. Então, esse é o nosso setup de calibração, e esse setup, ele nos possibilita tanto a calibração da fonte, como também a gente já faz o estudo do espalhamento da sala. Então, a gente tem aqui o catéter, por onde a gente consegue, por onde a fonte ela é exposta e recolhida, e a gente tem a nossa câmara Farmer, onde vai fazer a aquisição de todas as leituras. Após toda essa calibração da fonte, que não é coisa rápida, dura no mínimo umas 4 horas, dependendo da intensidade da fonte. A gente já chegou a fazer essa calibração por mais de 6 horas, é um processo demorado, não é um processo simples, e tudo depende da atividade da fonte. Quando essa fonte chega com uma atividade muito baixa, a gente acaba não conseguindo fazer essa calibração e a gente acaba perdendo uma janela que a gente poderia estar ofertando de calibração para os usuários. Então, após toda essa calibração da fonte, a gente consegue fazer a calibração dos conjuntos dosimétricos. E lembrando, conjunto dosimétrico, a gente não calibra componente. Então, chegou no laboratório a câmara e o eletrômetro, a gente não vai calibrar enquanto o usuário não mandar o cabo de conexão. Então, a gente calibra sistema, conjunto. Então, câmara de ionização do tipo poço, eletrômetro e cabo. Então, essa aqui é uma ilustraçãozinha de como a gente faz essa calibração. A gente tem o nosso robô de braque, o nosso catéter, onde a gente introduz ele dentro do inserto da fonte, do inserto da câmara, e a gente consegue fazer a nossa calibração. Aqui a gente tem o fio da câmara, que ele é conectado ao cabo de conexão, que conectado ao eletrômetro, que fica lá na sala de controle fora. Por quê?
tem usuários que utilizam daqui, ele vai simplesmente conectar o seu eletrômetro aqui, do ladinho da câmera. E através de uma câmera, ele consegue ter a visualização. Só que para a calibração, a gente não consegue fazer dessa maneira, porque a gente precisa manipular o eletrômetro. Então, não tem como. Por isso que a gente precisa, é primordial, que para a calibração, por mais que vocês, usuários, não utilizem o cabo de conexão, mandem esse cabo para a gente estar fazendo a calibração desses instrumentos. E aqui de extrema importância o acondicionamento desses equipamentos. Esses equipamentos eles precisam estar muito bem acondicionados. Aqui eu tenho os meus padrões de referência, mas isso aqui é até uma dica útil para vocês, usuários também. Não adianta eu simplesmente pegar o meu conjunto dosimétrico e largar ele dentro de um armário fechado, que não tem controle de umidade, não tem controle de temperatura, ar-condicionado fica desligado. Então, isso é muito ruim, porque isso prejudica a vida útil deles. Só vai fazer com que os conectores, essas câmaras, tenham uma umidade muito grande, vão adquirindo essa umidade. Aí a gente vai ver aonde esse acúmulo de umidade diretamente nas leituras, as leituras não vão estabilizar, e também tem um grande problema de poeira. Esses equipamentos são equipamentos extremamente sensíveis. Então, qualquer poeira, qualquer sujeirinha no conector, isso pode dar fugas enormes, fugas gigantescas, você não vai conseguir utilizar o equipamento. As suas leituras não vão estar adequadas, porque aquele equipamento ele não foi acondicionado de forma correta. Então, é uma simples caixa de acrílico, onde a gente coloca uma lâmpada de geladeira e um cooler para estar jogando essa quentura dessa lâmpada, né? Para estar circulando aqui nessa caixa de acrílico. Então, essa caixa ela fica com uma umidade por volta de 30%, e a gente consegue que os equipamentos não adquiram essa umidade, né? A umidade que fica num local muito, muito úmido, num armário, num gaveteiro, e também livre de poeiras que pode danificar, que pode chegar a gente não conseguir. Já ocorreu de recebermos equipamentos que a gente não conseguia estabilizar. Quando esses equipamentos, conjuntos dosimétricos, né, de câmara de ionização de tipo oposto, chegam para calibração, a gente tem uma estufa bem grande, onde a primeira coisa que a gente faz é colocar o equipamento na estufa, porque a trajetória, a gente atende o Brasil inteiro, então a trajetória de um estado para outro, ele já vai acumulando umidade. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega esses equipamentos para a gente é deixar ele na estufa. Deixou na estufa, depois a gente faz um controle da qualidade para a gente ver a estabilidade desses equipamentos. Já teve equipamentos que a gente não conseguiu, fuga enorme, as leituras não estabilizavam. A gente mandou esse equipamento de volta, o usuário mandou para manutenção e a gente perguntou: o que você fez na manutenção? A pessoa respondeu: eu simplesmente limpei os conectores que estavam cheios de poeira. Então, é de extrema importância que todos os equipamentos eles sejam acondicionados de forma adequada, para a gente ter aí uma durabilidade a mais e prolongar essa vida útil desses equipamentos. Bom, e os certificados, né? Certificados de calibração são documentos oficiais que o laboratório emite para os usuários a partir de uma calibração, né? E ele fornece os erros da medida do equipamento. Então, os erros vão permitir com que o usuário corrija, faça essa correção para poder utilizar e ter uma medição mais exata e maior confiabilidade. Bom, esses certificados, certificado de calibração é necessário para comprovar, né, essa garantia e garantir que os instrumentos eles estão funcionando exatamente conforme adequado, né? Esses equipamentos, quando eles chegam para a gente, os equipamentos no manual de calibração, eles têm um range de calibração. E esse range de calibração é onde a gente pega para a gente poder fazer essas medições. Então, a gente tem um valor de referência, a gente tem a resposta do equipamento, a gente tem uma incerteza associada a todo o processo de calibração, e aí sim a gente libera esse equipamento, esses certificados para os usuários.
Aqui, os certificados de calibração, eles precisam ter alguns pontos-chave, né, para serem liberados para os usuários. Então, número de certificado, esse número de certificado, ele precisa estar identificado em todas as páginas para não ocorrer nenhuma perda de página, de repente, e aí a pessoa não sabe de qual é qual. Então, todas as páginas precisam ser numeradas, né? Então, a lei do numeração precisa ter os dados do solicitante, de quem é esse instrumento pertence a quem. Também precisa ter qual equipamento padrão que foi utilizado para gerar aqueles valores de calibração. Aqui tem os dados, qual é o equipamento que a gente está fazendo a calibração, é um Geiger, qual o fabricante, o modelo, o número de série. Também as condições ambientais aos quais esse equipamento tá sendo calibrado, os métodos utilizados para a calibração. A gente tem umas informações a mais, onde a gente relaciona uma ordem de serviço à calibração. Temos informações bem significativas, onde a gente mostra para o usuário como que a gente faz essa calibração. E a gente tem a parte dos resultados, onde eu falei para vocês, a nossa base é sempre o valor de referência, o valor lido pelo equipamento e a incerteza relacionada a todo o processo, tá? E, principalmente, data de calibração, data de emissão, técnico executor e o responsável por todo o processo. Então, também uma questão de discussão, a questão de a gente não colocar nos certificados de calibração a periodicidade de recalibração. A gente, como laboratório, a gente não pode estipular isso, mas os usuários, eles podem estipular qual o prazo, né? As normas, elas dizem que vocês podem verificar com o fabricante. Geralmente, o fabricante fala num prazo de 1 ano, mas se ocorrer qualquer tipo de dano no equipamento antes desse 1 ano, ou se os testes de controle da qualidade que vocês fazem nos equipamentos de vocês estiverem fora dos limites que vocês estabeleceram, esse instrumento ele precisa ser recalibrado, né? E muito importante, os usuários eles precisam ter uma manutenção preventiva, porque não adianta mandar um equipamento que não está funcionando para um laboratório de calibração. A gente é laboratório de calibração, a gente não é laboratório de manutenção. A gente até faz alguns tipos de reparos, coisas pequenas. Ver a tensão do tubo Geiger, precisa aumentar a tensão, precisa diminuir essa tensão desse tubo, algum conector que está quebrado, precisa de uma solda fria. Então, pequenos reparos a gente consegue fazer, mas mandar um equipamento com display quebrado, por exemplo, cristal líquido vazado, isso, infelizmente, a gente não tem como tá reparando esse equipamento. Então, a gente faz mínimos reparos para a gente estar conseguindo fazer a calibração e liberando esse equipamento aprovado para o usuário. Mas, infelizmente, tem instituições que, como eu já mencionei anteriormente, eles não mandam equipamentos para a gente adequados para calibração, e sim como se fosse um laboratório que fosse fazer uma manutenção, né? E segundo a ISO 17025, é necessário também definir uma estratégia para avaliar cada equipamento de medição, né? Então, essa estratégia, a estratégia geralmente mais comum definida é o erro máximo permissível, mas isso tem que ser estipulado pela instituição, pelo usuário. Então, ele vai pegar esse valor e ele vai ver qual foi o erro de calibração que está relacionado à incerteza também. Vai fazer a somatório desse erro com a incerteza e ele vai ter um limite estipulado por ele, pela instituição dele. Então, a partir disso, o usuário consegue estar utilizando esse equipamento. Temos equipamentos, temos certificados também de outros serviços que a gente não dá dessa forma que a gente apresenta na radioproteção gama, contaminação de superfície e bracterapia, a gente dá um fator de calibração. Então, o usuário precisa pegar este fator de calibração e multiplicar pelo seu valor de leitura, né? E muitas das vezes, infelizmente, os usuários, eles simplesmente engavetam o certificado,
ou eles simplesmente querem o certificado para mostrar para a Senem, para mostrar para a Anvisa. Então, isso é muito complicado, porque o supervisor, o titular, ele precisa saber manipular esse certificado de calibração. Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha sido claro, proveitoso, e meu muito obrigada novamente ao Matheus, à Latin Safe, SPR, pelo esse convite. Eu deixo meu e-mail aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, quiserem até mesmo conhecer o nosso laboratório, a gente está aberto.